Olá e bem-vindos ao Madrid Direct. Nosso convidado de hoje é Clément Maclou, gerente do fundo CPR Silverage, do Amundi. E vamos conversar sobre como os investidores podem aproveitar a tendência demográfica conhecida como Senior Boom e como ela vai mudar os hábitos e necessidades da população mundial. Clément Maclou, obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Esse fenômeno chamado boom da terceira idade vai acontecer apenas em alguns poucos países específicos ou é um fenômeno global? Eu diria que é um fenômeno global com países mais importantes, primeiro Japão e depois Europa. Os 3 primeiros países no ranking são Japão, depois a Alemanha e depois a Itália. Podemos dizer que é um fenômeno global com uma importância específica nos países desenvolvidos. Levando em conta indicadores demográficos, o quanto as necessidades financeiras da população irão mudar nos próximos anos. Hoje em dia, por exemplo, na Europa, 1 em cada 6 pessoas tem mais de 65 anos. Então, basicamente 20%. Em 2040, será 1 em cada 4 pessoas. Então, será um crescimento de aproximadamente 3%. Em relação às condições financeiras dessa população, nós sabemos que em certos países, como a França, por exemplo, a pensão irá diminuir, porque já está em níveis muito altos. No entanto, essa queda nas pensões não será muito forte, porque essa população vota. E se o governo decidir cortar a pensão pela metade, eles perdem todos esses votos. Haverá uma lenta diminuição, e nós consideramos que essa diminuição será compensada pelo aumento nos números. Nós achamos que a condição financeira deles individualmente pode vir e ser mais baixa do que é hoje em dia, mas de maneira geral será bastante estável no futuro. Qual é o objetivo do fundo CPR Silverage e como ele funciona? O objetivo é investir nessa tendência demográfica que é muito poderosa. É uma tendência não cíclica. A filosofia do fundo é investir nesse tema através do consumo dessa população da terceira idade. Eles têm padrões de consumo diferentes. Nós observamos e identificamos alguns setores que podem se beneficiar desse consumo. Que tipo de setores e empresas você está visando? Em relação aos setores, há 7 setores temáticos que incluem alguns setores de consumo, como produtos de lazer, produtos de beleza. Há também alguns produtos financeiros, asset management, private banking. Não há bancos clássicos. A ideia hoje em dia é que essa população possui a maior parte da poupança. Então, precisamos de gerentes capazes de administrar essas economias. Há também outros setores relacionados. Nós temos dependências em casas de repouso. É um setor muito importante para essa população. Também a indústria farmacêutica. 2/3 dos remédios são consumidos na Europa por essa população. Então, 20% da população está basicamente consumindo 2/3 dos remédios. Também temos alguns equipamentos médicos em nosso universo de investimento. O quanto desse fundo tem exposição às dinâmicas do mercado diariamente? A ideia desse fundo é investir na tendência de longo prazo. Nós queremos oferecer a nossos clientes um produto que eles irão comprar por causa do tema, porque eles concordam com o tema, estão convencidos. Aí nós oferecemos a eles a possibilidade de fazer qualquer tipo de arbitragem que se encaixe nas configurações do mercado. O cliente não precisa se preocupar com o gross market, ou value market, ou big cap ou mid cap. Nós fazemos isso para eles. O portfólio está exposto ao tema e nunca iremos investir fora desse tema, mas tentaremos, da melhor maneira possível, adaptar o portfólio às configurações do mercado. Que tipo de performance e em que espaço de tempo o investidor pode esperar desse fundo? Esse é um fundo de equity. Então, o habitual é falar de um horizonte de 5 anos para o investimento.
Se analisarmos os últimos 5 anos, o portfólio teve uma performance de aproximadamente 100%. Digamos então 20% ao ano. Mas eu não posso garantir o mesmo para o futuro. É um mercado de equity, é um fundo de equity. Então, os riscos também estão conectados ao mercado de equity. Nossa entrevista chegou ao fim. Obrigada pela audiência. Até o próximo Madrid Direct.